Quando a gente diz daqui a pouco a inteligência artificial vai ser equivalente à inteligência de um ser humano, a gente sabe quais são todas as potências de um ser humano? A gente já parou para pensar se tudo que nós somos capazes de emitir, como pensamentos, como sentimentos, são tão fáceis assim, como percepções, são tão fáceis assim de serem reproduzidas? Então vamos fazer um questionamento sobre isso, vamos começar falando sobre a mentalidade simbólica, evidentemente, que é uma coisa fundamental para a gente que estuda filosofia. A maior parte dos livros, a maior parte do material bibliográfico, para quem estuda filosofia, a gente tem que interpretar, fazer uma relação com a nossa vida. Não é tão direto assim, tem que ser interpretado, tem que se entender um pouco de simbolismo. Só que simbolismo não é simplesmente para ler um livro, simbolismo é para entender as próprias mensagens da vida, que na consciência de vigília, acordados, ou na consciência onírica, dormindo em sonhos, muitas vezes nos propõe símbolos. E esses símbolos também é necessário uma certa profundidade para que a gente possa decodificá-los. Então vamos fazer uma pequena abordagem, em primeiro lugar, sobre a mentalidade simbólica e depois vamos entrar em outros atributos relacionando-os também com a inteligência artificial. Símbolo vem de símbalos, do grego, que significa jogar, arremessar junto, tá? Lançar junto ou alguma coisa que o valha. Para isso a gente tem que entender, para atender essa acepção, a gente tem que entender o plano das ideias de Platão. Platão diz que existe um plano na natureza onde existem todas as ideias. É como aquilo que lá no Oriente eles chamam de Mahat, a mente cósmica, a mente de Deus. Todas as ideias que um dia tomarão corpo e serão seres no mundo, serão objetos no mundo. Tudo existe nesse plano das ideias. E quando existem essas coisas no plano das ideias, para elas virem ao mundo, é como se elas lançassem a sua sombra no mundo. Ou seja, tudo que existe aqui, todas as formas, são sombras de realidades que estão lá no plano das ideias. Para quem preferir uma linguagem um pouco mais teológica, pode dizer que é plano espiritual, pode dizer que é um plano metafísico, chame como você quiser. Mas parece que as coisas, antes de existirem no plano físico, a ideia que as elaborou existe no plano metafísico. Isso até mesmo em relação às criações humanas. Alguém que constrói uma cadeira de madeira, é possível que ele faça isso sem pensar nela primeiro? É claro que não, né? Lógico que vai ter que pensar detalhadamente sobre ela. Então as coisas nascem no plano sutil, para depois se concretizar aqui. Tá? E um símbolo é assim também. É uma ideia que está nesse plano sutil, tá? Que muitas vezes gera uma representação aqui embaixo. Então, se vocês lembram do Tao, do Yin e do Yang, lembram? O Tao, que é um dos símbolos mais conhecidos que existe, ele representa no mundo físico uma ideia que está lá nesse plano das ideias, que é uma ideia da harmonia por oposição. O que significa isso? Que dois seres absolutamente diferenciados, eles se complementam juntos e o universo roda. Ou seja, que existe a possibilidade dos seres sendo aquilo que são, ao se complementarem, formam algo muito maior, ganham velocidade. Tá? Eles sozinhos, cada um deles faz um movimento muito limitado. Quando junta, é uma roda e vão rápido. Tá? Ou seja, o Tao é a harmonia por oposição. E ele nos mostra que em qualquer setor da vida, a gente pode criar essa harmonia por oposição. É um símbolo claro e um dos mais conhecidos. Tá? Então a linguagem simbólica, uma das coisas que a gente vai realçar, é como ela se produz. Está aqui. Ela é sempre um símbolo, que nós vamos falar, uma relação vertical. Já, já. Antes disso, só relembrando algumas das funções do símbolo na história. Em Roma se diz que era feita uma moeda com determinados símbolos de um lado e do outro. E, por exemplo, eu vou viajar, vou fazer uma longa viagem, vou passar por algum lugar que é muito perigoso, chego por um amigo que é de minha total confiança, deixo toda a minha fortuna com ele e quebro aquela moedinha ao meio. E ao quebrar aquela moedinha ao meio, eu dou uma metade para ele e digo, quando aparecer aqui alguém que tem essa contrassenha, que é a outra metade da moedinha, você entrega o dinheiro. Às vezes não era nem ele, eram os filhos, era outra geração. Aparecia lá, apresentava a contrassenha e recolhia o dinheiro que tinha sido depositado. Aí isso era chamado de símbolos. Tá? Era chamado no latim de symbolum, ou seja, representava algo que estava oculto, pelo menos oculto aos olhos, guardado com alguém, com essa ideia de representante. Tá? E no Egito é muito interessante, se você for pegar o hieroglifo, que representa a palavra símbolo, são duas mãos unidas em concha.
É como se você dissesse que ele é uma coisa que reveste uma realidade sutil, que não dá para você ver. Tem algo sutil e tem algo que reveste, que representa essa coisa sutil no mundo. E isso é o símbolo. Portanto, eles dão uma dica muito interessante para a gente, que a gente vai abordar já já, que é a relação entre um símbolo e um ideograma, uma logomarca, qualquer coisa do tipo que existe. Por exemplo, se eu pego para vocês o Tao, que a gente falava ainda há pouco, o Yin e o Yang, qual é a diferença entre ele e um símbolo como, por exemplo, o M do McDonald's? Qual a diferença? Representam alguma coisa que não está ali, não é? Representam. Tem alguma diferença entre eles? Tem. Qual é a grande diferença que nós podemos ter entre um logotipo, um ideograma, qualquer coisa do gênero e um símbolo? O símbolo sempre comunica dois planos. Ele vai comunicar coisas que são sutis, estão no plano das ideias, vai comunicar pensamentos, sentimentos, valores, ou seja, ele vai fazer uma ponte de um plano sutil para o plano concreto. Ele é sempre vertical, ele sempre traz alguma coisa de um plano mais elevado para a Terra. Enquanto que os ideogramas, logotipos, tudo que você puder imaginar, marcas, eles fazem uma relação horizontal, ou seja, o M do McDonald's está aqui no plano físico e o sanduíche do McDonald's também no plano físico. São relações horizontais, todas as coisas estão aqui. Então temos muitas dessas marcas, desses logotipos, que usam a ideia do símbolo, representam algo maior, só que representam coisas concretas. Um símbolo ele é sempre vertical, ele sempre traz alguma coisa de um plano sutil e traz para esse mundo concreto através de uma representação, em geral mínima, sumária. E da mesma maneira que os símbolos fazem isso, os mitos também fazem isso, tá? De uma maneira um pouco mais extensa. Eles trazem para esse mundo algo que não é daqui. Tá? Como se fosse desse plano das ideias, um plano mental, um plano espiritual, eles trazem para cá. Tá? Então, isso é uma das coisas fundamentais para a gente reconhecer o que é um símbolo, uma relação sempre vertical. Imaginem algumas situações desse tipo. Eu me sinto uma pessoa muito alienada, tenho me sentido assim muito ultimamente. Fico muito presa a coisas banais, a coisas superficiais. Quando eu vou examinar o meu dia, só me dediquei a banalidades. Pequenas briguinhas, pequenos aborrecimentos no trânsito, pequenas coisas no trabalho. A minha vida toda está muito banalizada, eu não tenho nada mais profundo. Aí um belo dia, alguém me conta o mito da caverna. Um monte de seres humanos dentro de uma caverna escura, olhando para uma parede, vendo sombras e achando que aquilo é real. Eu sofro aquele baque. Gente, eu sou essa pessoa que está olhando para sombras, só para banalidades, só para coisas superficiais. Não olho para nada real, não olho para trás para ver as coisas iluminadas pela luz do sol. Fico só olhando sombras. Eu estou alienado num mundo de sombras. Você se identifica. Agora imagina você que coisa complicada que seria para uma inteligência artificial fazer uma relação dessa, a menos que essa relação tenha sido feita por alguém em algum texto e você alimente o repertório dele com esse texto. Aí ele sabe. Mas se ele não tivesse ninguém falando sobre isso, como é que ele ia conseguir relacionar o fato de você se sentir muito superficial na vida com um mito criado há 2.400 anos de homens acorrentados numa caverna? Uma relação que não tem uma lógica formal, uma relação totalmente simbólica. Você se vê ali e diz, eu sou exatamente esse prisioneiro da caverna. Só me ocupando com sombras, não tem nada de real na minha vida. E você se identifica. Percebem que isso é uma coisa que não tem muito como ser construída por uma inteligência artificial. A inteligência artificial tem um repertório e a partir de uma análise combinatória infinita desse repertório, por associações, ela vai trazendo coisas que já estão lá no seu repertório. Deduções lógicas de coisas que estão no seu repertório. Relações desse tipo não obedecem a uma lógica formal. E é impossível que uma inteligência artificial vai entendê-lo. Uma outra situação, você olha para as pessoas à sua volta e começa a perceber que todo mundo reclama de tudo no mundo. Ninguém está satisfeito com nada. A nível de Brasil, a nível de mundo, todo mundo acha que está tudo errado, que o mundo tinha que mudar. Mas ninguém está disposto a mudar a si próprio. Você olha para o mundo e vê isso. Gente, que coisa! Você faz essa observação. Aí um dia te conta um mito de que Teseu, um grande herói grego, para entrar num labirinto, para matar um minotauro, o monstro que estava lá dentro, ele só conseguiu entrar nesse labirinto e matar o minotauro porque ele estava carregando um machado como aquele, machado de duplo fio, que representava trabalhar dentro e fora ao mesmo tempo. Quando você olha isso, diz, gente, isso é a solução para mudar o mundo.
Tem que trabalhar dentro e fora ao mesmo tempo. As pessoas estão alienadas desse jeito porque só aceitam trabalhar fora. Olha o mito da humanidade do jeito que está vivendo hoje. Está aqui. O pessoal faz exatamente isso. Por isso que não mata monstro nenhum, que é trabalhar só para o lado de fora. Usa metade do machado, não usa o machado inteiro. Não trabalha fora e dentro. Fora e dentro. Assim não se mata minotauro nenhum. Assim não se faz nada pelo mundo de positivo e de concreto. Você percebe que você bate o olho e diz, opa, isso é tal situação que eu estou vivendo, que eu estou sofrendo todo dia, que eu estou vendo as pessoas à minha volta viverem, é exatamente a mesma situação. Imaginem que relação tênue, como eu falei para vocês, a menos que alguém tenha explicado isso em algum livro que foi jogado lá na memória da inteligência artificial, como a inteligência artificial faria uma relação entre você e os seus colegas de trabalho e um mito grego de um homem entrando para matar um monstro com cabeça de touro. Como ele faria esse tipo de relação? Se alguém disser para ele, aí ele copia aquilo que disseram. Mas não são relações claras de se fazer. E ainda tem coisas mais complicadas, porque o símbolo está sempre sendo construído. Muitas vezes acontece, nós fazemos isso, sei lá, tem uma pessoa que eu gosto muito, que por alguma razão eu associei uma música. Quando eu ouço aquela música, lembro de fulano, não tem isso? Você criou um símbolo para essa pessoa. O que é aquela música? Às vezes a música nem letra não tem para você dizer que ela fala alguma coisa. Não, nem letra não tem, é uma música instrumental. Mas lembra fulano, você fez uma associação. Que é dificílima da lógica entender por que você associou isso. É toda uma sutileza dessa representação humana que é muito difícil. E além disso ainda tem a consciência onírica, os sonhos de que Carl Jung falava tanto, né? Às vezes os sonhos têm umas coisas que são... Imagine mais uma vez que eu estivesse me sentindo muito superficial, ligada só a coisas passageiras, só a pequenas diversões, a possuir coisas cada vez mais modernas, só a pequenos entretenimentos. Eu vivo por coisas muito passageiras, muito fugazes, e eu sinto que isso me traz uma certa angústia. Aí um belo dia eu sonho que existe uma tartaruga no meu quintal e eu sento e fico parada olhando para a tartaruga. Eu olho aquilo e digo, gente, é uma chamada para que eu me ocupe mais do duradouro, não só daquilo que é passageiro. Você bate o olho e você entende que aquilo ali é uma resposta para a situação que você está vivendo. Que você olhe para as coisas mais duradouras, que dê mais atenção àquilo que permanece e não àquilo que passa muito fugazmente. Imagine só a inteligência artificial fazer essa relação entre você sonhar com tartaruga e a superficialidade da tua vida. E coisas desse tipo são criadas toda hora. A nossa mente, tanto na vigília quanto na consciência onírica, no sono, cria essas associações o tempo todo. E são coisas tênues. Como é que a gente reconhece? Não existe uma lógica formal aí na mentalidade simbólica. Como recria isso? Quais são as vias que a mente passou para chegar a essa conclusão? Não tem nada de lógica convencional, lógica clássica, e não tem premissas e conclusões concatenadas, é um pulo. Né? O raciocínio simbólico é um salto. A gente não sabe como as etapas foram construídas. Tem muito a ver com alguns atributos que vamos ver daqui a pouco, como intuição, como imaginação. A linguagem simbólica está estreitamente ligada a eles. Portanto, é evidente que esse tipo de coisa é inacessível para qualquer tipo de inteligência artificial que a gente tem agora, isso é evidente, e talvez que tenha por um bom tempo. O futuro é incerto, né? Não sei onde nós vamos chegar. Mas muitas vezes me inquieta saber como é que nós podemos reproduzir uma coisa que a gente não sabe como funciona em nós. A gente não sabe quase nada de consciência, por exemplo. As definições de consciência são as mais contraditórias possíveis. Como é que eu reproduzo uma coisa que eu não sei como funciona em mim? Isso aí vai exigir uma reflexão muito profunda. E muitos desses atributos que eu vou falar também não sei como funcionam em mim. Como eu reproduzo isso? Quando eu falo sobre inteligência artificial nesse nosso trabalho, eu não estou me referindo àquilo que a gente tem hoje. Não estou falando de chat, como é o nome dele mesmo? Chat GPT, esqueci o nome aqui, que heresia. Não estou falando de chat GPT, porque isso, na verdade, nada mais é do que um programa de processamento de linguagem, gente. Isso está muito longe de qualquer coisa. É um cidadão que bota um repertório enorme lá dentro e esse programa, além de fazer uma análise combinatória do que está ali, ele descobre associações também. Em geral, depois dessa palavra vem essa. Ele faz associações daquilo que é mais convencional. Então, ele está fazendo simplesmente uma varredura no repertório que você deu para ele. Simplesmente um programa de associação de linguagem. Está muito longe de qualquer coisa do tipo que a gente está falando.
Mas a expectativa e o medo que se espalha na sociedade é que um dia uma dessas máquinas tenha a mesma capacidade que o ser humano. E por isso é que eu vou analisar mais algumas dessas capacidades, todas muito relacionadas à visão simbólica, que é o ponto de onde a gente partiu. Todas elas muito relacionadas com esse plano das ideias de que Platão falava, ou plano das essências, se você preferir, filosoficamente falando, ou plano espiritual, como você quiser. O plano sutil, de onde as coisas vêm e se refletem aqui embaixo. Tá? Então, vamos lá. Percepções internas, aqui eu ainda estou falando de mentalidade simbólica, percepções internas versus imagens ou histórias simbólicas. A menos que haja algo em seu repertório que faça essa exata relação, a IA não será capaz dessa associação nunca. IA, inteligência artificial. Tá? Falando ainda do simbolismo. Relação entre a tartaruga e o fato de você ser superficial, ela não vai fazer de jeito nenhum, a menos que alguém conte isso para ela. Aí você diz, agora ela vai saber, porque eu contei para ele. Aí o cidadão sonha com o camelo, sonha com outra coisa. É muito plástica e variável essa questão da imaginação. Não tem como ser prevista, esgotada, não tem como. Ninguém sabe o que vai aparecer na sua vida e você vai estabelecer relação. Ninguém sabe o que você vai sonhar. Isso é infinito de possibilidades. Não dá para isso ser previsto, esgotado dentro de um repertório. Não vai dar. Todos os dias criamos representações e associações para nossas percepções internas. Impossível um repertório que cubra tudo isso. Eu tenho lá em casa uma xicrinha simples demais, mas ela tem umas pinturinhas, umas coisinhas que foi da minha avó. Gente, aquela xícara para mim tem uma importância tremenda. Ela me evoca um monte de coisas bonitas que eu vi dela, um monte de momentos especiais. É meramente uma xícara. É muito difícil, a gente o tempo todo está fazendo ligações desse tipo, com objetos, com coisas. A menos que você conte a história toda para ele, é uma relação que ele não tem como remontar. Nós estamos criando símbolos o tempo todo. É uma das formas da gente entender o mundo, é criar símbolos para todos os lados. Não apenas a linguagem simbólica, mas todas as operações que possuem relação com uma realidade interna humana são dificilmente alcançáveis pela inteligência artificial. E aí vamos partir para outras coisas, além da visão simbólica, que já vimos que não dá. Ele não alcança mesmo, não é uma possibilidade, pelo menos por muito tempo, não é uma possibilidade muito fácil. O que mais? Intuição. O que é intuição? Todos nós já vivemos algo dela em algum momento e percebemos que é uma das coisas mais misteriosas que existem. Eu intuo que fulano não está muito bem. Pego o telefone e ligo para ele, ele não está bem mesmo. Intuo que eu não devo ir a tal local hoje e quando você vê, realmente não era naquele lugar que você tinha que estar, porque te chamaram para alguma coisa urgente em outro. Enfim, tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades que ao longo da nossa vida, pequenas coisas a gente já testou. Claro que a intuição plenamente desenvolvida está muito longe da gente, mas a gente tem fenômenos de intuição. De onde vem a intuição? Como reproduzi-la? Eu coloquei que a intuição é uma percepção de formas lá do plano das ideias, sem precedentes, ou seja, não trazida à prática. Eu intuí uma coisa agora, nesse momento. Nunca ninguém intuiu isso, ou talvez tenham intuído coisa parecida, mas é uma relação entre um plano desconhecido, que é um plano sutil, e um plano concreto. Como uma máquina teria intuição? Como ela chegaria perto de um plano sutil para captar ideias e trazer ao mundo? É evidente que não tem percepção de plano sutil nenhum. Não existe máquina intuitiva. Ela trabalha com uma lógica clássica, mecânica, no plano concreto, de premissas e conclusões, associações e dissociações, seleção de partes e relação, análise combinatória entre partes do seu repertório. Ela trabalha de uma maneira mecânica. É evidente que acessar alguma coisa que não está nesse plano, porque a intuição é exatamente isso. A gente capta alguma informação que não é lógica, não está no plano concreto. É alguma coisa que veio de um plano mais sutil, que nos sopra que determinada coisa não pode ou não deve ser feita. A intuição é tipicamente, como a linguagem simbólica, uma comunicação vertical entre dois planos. Inteligência artificial trabalha com deduções lógicas, análise combinatória e associações a partir de uma premissa dada. Ele extrai do seu repertório essas associações. Como acessar a plano das ideias? Ele não vai nem saber que existe esse plano. Sutilezas para a inteligência artificial é lógico. Não sei como vai ser feita essa ponte.
porque é muito complicado. Para nós é complicado. As intuições para nós são raras, porque é complicado. Imagine para uma máquina. Somos às vezes tão materialistas, eu costumo dizer, inclusive, que o medo que temos de achar que a inteligência artificial roubará o nosso lugar, que as máquinas roubarão o nosso lugar, pode ser invertido. O que está acontecendo, na verdade, é que a gente roubou o lugar das máquinas por muito tempo. Porque só desenvolvemos um raciocínio mecânico, material, dedutível a partir de determinadas premissas e a partir de um conjunto de informações que eu te dou. Quanto tempo a humanidade vem assim? Utilizando quase nada do seu potencial. Então a inteligência artificial vem e supre isso aí. A gente vai ter que partir para coisas mais criativas. A gente é que estava ocupando o lugar dela, não é ela que está ocupando o nosso. Tem muita coisa humana que nós temos que desenvolver. E quem sabe a gente se sente mais convidado a isso agora, né? Então a intuição, evidentemente, é mais uma relação vertical. Como tudo que eu vou falar aqui, é uma relação vertical. Faz referência a um plano mais sutil. Máquina não vai intuir. Não sei como. Algum dia faria isso, não faço ideia. Imaginação. Da mesma maneira que a intuição, a imaginação e a criatividade, ela traz coisas para o mundo que não estavam aqui a princípio. Porque senão não é imaginação, você está repetindo o que já tem. Eu estudei lógica durante um tempo e gosto muito, acho muito interessante, mas a lógica, gente, ela não é criativa. Ela só deduz uma coisa que já estava lá. Exemplo clássico de lógica. Eu digo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Vocês vão de convir que essa última frase, ela não é nada de extraordinário, está contida na primeira. A lógica é assim, ela só vai explicitando coisas que já estavam lá, ela não é criativa. A análise combinatória também não é criativa, ela vai recombinando coisas que já estavam lá. Como acontece a criação se alguém não tiver um processo de uma imaginação que voa, de uma criatividade que voa e pega formas que ainda não vieram aqui? A imaginação e a criatividade não trabalham com deduções do que já havia, mas, como o nome já diz, com criações inéditas e até disruptivas. O que é isso? É um negócio que não existia, de jeito nenhum, e que quando é criado deixa a gente meio perdido. De onde tiraram isso? As coisas mesmo inéditas, realmente inéditas e diferentes, elas inventaram elementos que não existia precedente. Qual é o precedente da internet? Alguém estava trabalhando com isso? Sim, tentou-se trabalhar com computação durante muito tempo, mas a internet é um negócio que, num determinado momento, alguém teve uma ideia muito original. Absolutamente disruptiva, ninguém tinha ideia de uma coisa dessas, que nós teríamos a possibilidade de comunicação global da maneira como a gente tem. Possibilidades como, às vezes, invenções que nos surpreendem. Sei lá, o cidadão descobre que todo mundo tem um carro parado em casa e que isso pode ser um método de condução mais eficiente para a sociedade e mais barato. Inventa um Uber. Vocês vão te convir que é bem criativo, né? É bem criativo, começa a lançar mão de recursos da sociedade para resolver problemas da sociedade, de uma maneira muito mais em conta. Toda ideia inovadora, disruptiva, ela teve que vir de um plano das ideias, ela não veio de nada que tinha antes, não existia nada antes. Desse tipo, não existia nada assim. Então, a criação e a imaginação, elas vêm necessariamente de um contato também com o plano das ideias, elas também são verticais. Como é que uma inteligência artificial vai inovar? Ela vai deduzir coisas que, logicamente, estão conectadas lá com a primeira premissa. Primeira coisa que você disse, todos os homens são mortais. Ela vai deduzir um monte de coisa disso, mas ela não vai criar nada diferente disso. Se nós temos imaginação e criatividade sendo realizada na sociedade, é sinal de que alguém está acessando outra coisa. Eu tive um professor de lógica que marcou bastante a minha juventude, era uma pessoa muito interessante. Ele dizia, contava uma história muito interessante. Ele dizia que a ciência valoriza muito a razão, mas que ela é muito mais filha da intuição do que da razão. Ele falava, pega, por exemplo, o pensamento de Ptolomeu. Faz uma análise combinatória de tudo que ele disse, explicita todas as consequências do pensamento dele, vira o pensamento dele de cabeça para baixo. Você não vai tirar o pensamento de Copérnico lá de dentro. Copérnico não tem só o que estava antes, ele colocou um componente novo, que não estava no mundo antes. De onde ele tirou esse componente novo? E se você pega depois de Copérnico Galileu, também não é só uma análise combinatória do que o Copérnico disse. Galileu tem um negócio novo, de onde veio?
Depois Isaac Newton, a mesma coisa em relação a Galileu. Depois Albert Einstein, a mesma coisa em relação a Isaac Newton. Não é uma simples análise combinatória que se fez daquilo que já tinha. Não, desceu um negócio absolutamente inédito, que não estava no mundo até aquele momento, e passou a estar. E isso é imaginação, isso é criatividade. Se não tivesse baixado alguma coisa inédita, não teriam sido brilhantes como foram. Realmente disruptivos, fizeram uma diferença muito grande na história da humanidade. Não teriam sido. Portanto, ele dizia, a ciência que tanto valoriza a razão é filha da intuição. Porque senão ela não progrediria da maneira como progride. Tem ideias que são absolutamente impensáveis. Até que um dia, sabe-se lá como, alguém pensa. Cai aquela possibilidade na mente dele. De algum lugar vem essa ideia original. Existe um escritor brasileiro, Huberto Holden, que ele costumava falar, inclusive, que isso mereceria um nome diferente. Não é criação, é creação, ele usava esse nome, para dizer que nós captamos em algum lugar e trazemos pela primeira vez ao mundo. Era a expressão que ele usava para isso. Nunca foi trazida aqui, existe no plano das ideias, mas nunca foi trazida aqui, é a primeira vez. Essa é uma relação vertical. De alguma maneira eu tive estatura suficiente para que a minha cabeça mergulhasse lá no plano das ideias e trouxesse essa ideia ao mundo. Ousei pensar mais, ir além e estabelecer essa ligação da imaginação e da criatividade, que renova, que muda. Senão estaríamos nos repetindo desde o tempo lá do Ptolomeu, fazendo análise combinatória. Se você coloca a inteligência artificial lá, ela estaria até hoje fazendo análise combinatória do pensamento de Ptolomeu. Não teria saído Copérnico lá de dentro de jeito nenhum. Não tem inovação se não houver esses dois componentes, imaginação e criatividade, que dependem de uma relação vertical. Uma relação que não pode ser feita, a não ser por um ser humano, que tem esse acesso, um acesso que não é nem tão constante, mas de vez em quando, é aquele insight, como se chama, aquele brilho, vemos alguma coisa, cada um na sua área, cada um, de repente um problema pessoal até, de repente vem aquele brilho, eu capto uma solução que é totalmente diferente de tudo que eu estava pensando e é muito mais eficaz. Quando você está tentando escrever alguma coisa, aquela frase que você queria ter para explicar alguma coisa, enfim, cada um dentro da sua área já teve esses experimentos, de repente ter um insight, uma captação, uma coisa totalmente diferente, que vem do plano das ideias. E isso é exclusivamente humano. Portanto, criatividade e imaginação também não. O que é mais? Inspiração. Isso é engraçado demais, né? Imagine que eu escrevo poesia. Aí tem uma paisagem marítima, anoitecendo, pôr do sol e você ali na praia. E as ondas para lá e para cá, aquele céu com aquela cor maravilhosa, né? Ocre, avermelhado, e você combina tudo aquilo e, de repente, aquela paisagem te inspira a fazer um poema de amor. Que tem a ver um poema de amor com essa paisagem? Me diga. Que tem a ver? Como é que você vai fazer uma relação desse tipo? Mas você tira o poema de amor daí. Por quê? Porque essa paisagem ela tem uma estética tão maravilhosa que eleva a tua consciência lá em cima. E uma vez que ela está lá em cima, ela é capaz de captar várias formas de beleza e trazer aqui para baixo. É uma relação absolutamente inusitada. O que é que nos inspira para criar coisas belas? A inspiração é uma coisa muito curiosa. Me inspirei para escrever essa carta, para escrever esse texto, para falar com alguém alguma coisa. De onde eu tirei essa inspiração? Eu estava vendo tal coisa, crianças brincando. O que as crianças brincando tem a ver com isso que você está falando? Não sei, mas me inspirou. Você percebe que é uma relação difícil de estabelecer? Não tem lógica nenhuma. A inspiração também é uma realidade que não dá para reproduzir com lógica, com análise combinatória, com associação, não dá. E é uma das forças do ser humano. Alguns dos atributos do ser humano. Vamos lá. Ética. Ixi, ética? É ética. Você pode dizer que um país tem aquilo que a gente chama de direito positivo, que é um conjunto de leis. Essas leis eu coloco lá dentro do computador, mostro elas para a inteligência artificial e a inteligência artificial vai me dizer se eu estou dentro da lei ou fora da lei. Isso aí ela faz fácil. Mas se você não está tratando simplesmente da legalidade, você está falando de como diz no direito, um justnaturalismo, um direito natural, que emana da natureza, das leis do universo. Por exemplo, em um determinado momento, eu sinto que eu fui digna, justa e boa, nesse momento. Fui coerente com princípios universais. Como é que a inteligência artificial vai saber? O que ela entende de direito natural, direito que emana da natureza? O que ela entende de uma ética natural?
Eu sinto que eu estou sendo justa, boa e ética aqui. De onde eu tirei isso? De uma sensibilidade minha, que tem a ver com os meus valores, com a minha visão de mundo. Como ele vai deduzir isso? Você pergunta, isso que eu fiz foi ético? Como ele vai responder? Ele não tem como reproduzir essas suas percepções internas. De onde você tira essa relação entre esse fato e a ética? E não está em nenhum código legal. Eu simplesmente passei por uma pessoa que estava numa dificuldade e eu a ajudei desse jeito. Foi ético ou não foi ético? Não está em código nenhum. Mas você sente que foi. De onde você tira esse sentimento? Como a inteligência artificial deduziria uma coisa dessa, né? Então isso também é uma percepção interna. A verdadeira ética não simplesmente é o direito positivo, aquilo que está na lei, mas a verdadeira ética que emana de uma forma inteligente, uma percepção inteligente de como nos relacionamos com a vida da maneira mais humana possível, essa percepção não é reprodutível por uma máquina. Não dá para reproduzir por uma máquina. Como vamos simular isso? Ele nunca vai entender porque fizemos isso ou aquilo baseado só em princípios. Que princípios? O que são os princípios? Ainda que você diga, foi a justiça, ele vai procurar lá no repertório dele o que se diz sobre justiça, mas ele não vai entender exatamente o que você toma como justiça. Você tem uma visão própria de justiça que ele não sabe. Ele não tem como entender essas atitudes, que são inspiradas pelas leis da natureza. Não tem como. Portanto, uma verdadeira ética também é complicadíssimo você colocar isso dentro de uma máquina. Como ela julgaria isso? Ela julga o que é legal. O que é justo, muito difícil. Que mais? Estética. Estética também é uma coisa curiosa, né? A beleza, então, ela é a coisa mais complicada do mundo, porque ela é muito sutil e muito multifacetada. E não dá para a gente explicar muito. Falei para vocês que se a gente coloca dentro do repertório da máquina uma lista de coisas que são belas, um manual de como se produzir beleza na pintura, na escultura, aqui, ali, acolá, não vai se cobrir todas as realidades onde a estética surge. Às vezes tem uma pessoa, tem um acidente, ele para o carro, vai lá, socorre, faz os primeiros socorros, todo sujo, metido naquela situação horrível, para você, olha que belo o ser humano fazendo o seu melhor para salvar a vida de alguém. Não é isso? A gente olha e acha belo, uma atitude bonita. Como uma máquina ia deduzir que uma coisa dessa é bela? Tem associações que ela não tem como fazer. A beleza é muito criativa, ela cria acepções o tempo todo. A gente olha uma cena que parece banal, que parece nada, e dizemos que belo. Eu coloquei ali uma folha sendo levada pelas águas da chuva, alguma coisa assim. E você olha, que belo. Uma folha seca na água, vai dizer isso para o computador. Folha seca na água é belo. Aí ele vai dizer, folha seca no lugar seco, então não é. Mas, gente, é muita coisa para você contar para a máquina, né? É muito detalhe. Essas duas cenas, aquela cena, simplesmente uma pessoa idosa está com as mãos no colo e uma criança vem e coloca dela em cima. Isso aí tem mil significados para a gente. É como se o passado estivesse se enlaçando com o futuro num momento presente, uma cena tocante, comovente. O que um computador vai entender numa coisa dessa? Por quê? Por que é belo? Quais são os parâmetros? Qual é o manual no qual eu pego as medidas, as proporções disso aí para saber que é belo? Não dá. A estética é muito fugidia e muito multifacetada. É um atributo humano, às vezes numa coisa muito simples, enxergar beleza. E, logicamente, é muito difícil de reproduzir. Uma atitude bela, às vezes, é uma coisa simples, singela, e nos comove profundamente. E não tem como explicar. Não cabe em nenhum manual. Portanto, estética também é um negócio complicado, né? A beleza é inusitada e sutil. Vocês estão vendo que tem muita coisa. Tem muita coisa que está por fora de qualquer alcance. Não é só o processo da consciência, que em si já é complicado que só. Mas muitas formas de percepção do ser humano, muito difíceis de alcançar, muito difíceis mesmo. Mística. Ixi, agora que a coisa ficou feia mesmo. Se você disser mística é pensar em Deus, falar em Deus, é provável que a inteligência artificial seja capaz de criar um bocado de coisa, porque tem muita literatura falando disso. Tem muita literatura. Ela vai fazer um apanhado de tudo lá, vai gerar um texto para você. Porque foi dada essa literatura para ela. Agora, mística não é simplesmente isso. Mística é sacralização da vida. Sacralização de um momento que pode ser totalmente inusitado. Eu coloquei aqui uma cena, veja só. O cerimonial da vida, que pode surgir num caminhar silencioso de mãos dadas enquanto a tarde cai.
Você está simplesmente caminhando de mãos dadas com alguém enquanto a tarde cai. E você sente que aquilo é um momento sagrado, que você nunca vai esquecer na sua vida. Aquele silêncio, aquela tarde caindo e a mão da pessoa que você ama na sua mão, presa à sua mão. Você percebe que é um momento cerimonial. Como você vai explicar para um computador que qualquer momento da sua vida, por muito simples que seja, pode virar cerimonial? Qualquer coisa, de repente, uma coisa foge à banalidade e você sente que está vivendo um momento sagrado, nas cenas mais simples da vida. Como ele vai entender isso? Existe um filósofo do século passado, que é Mircea Eliade, que ele dizia essa frase aqui: sagrado é a função de dar sentido. E de repente ele dá um sentido tão grande à nossa vida que a gente se paralisa. Espera aí, como assim? O que é isso? O que ele está me propondo? Me explique como uma máquina entenderia que um momento se tornou sagrado para você. Qual o argumento que se colocaria no repertório dela? Como ela reconheceria isso? Se sagrado pode ser qualquer coisa, conforme a maneira como você encara, conforme a relação da tua consciência com esse fato. Tudo que marca um momento especial. Eu coloquei aqui, eu acho que em alguma outra parte eu coloquei uma situação. Imagine que você esteja andando e de repente tem uma ideia maravilhosa. Percebe uma coisa que você nunca tinha percebido. Aí nesse momento você vê uma pedra no chão. Aí você olha aquela pedra e diz: vou levar essa pedra comigo como prova desse momento, para eu lembrar eternamente desse momento onde eu descobri tal coisa da vida. E você desenvolve uma relação com essa pedra. Explica isso para um computador. Explica isso. O ser humano é muito rico em sutileza, gente. Muito mais do que a gente pode imaginar. Amor e outros sentimentos. Esse é mais complicado ainda, né? Amor você pode colocar, porque a coisa que mais existe no mundo é texto sobre amor. Coloca todos, coloca poesia, coloca tudo lá dentro do repertório dele. O amor é sempre inusitado, vai ser apresentado de uma maneira diferente. Essa história da pedra que eu acabei de falar para vocês, eu amo a pedra. Ela veio exatamente no momento que eu precisava dela. Por que um ser humano ama uma pedra? Aí ele vai recorrer lá às explicações de paixão, de não sei o quê, contato entre dois seres humanos, entre dois seres vivos. Não tem como ele entender por que você ama uma pedra. O amor é muito sutil. Ele pode se dar em situações totalmente inusitadas. Você pode ter amor a um momento, a um objeto. Você pode ter amor a um estado de espírito que você conseguiu captar. Tem muitas sutilezas nos sentimentos como um todo. O amor, mais evidentemente, que ele não vai saber definir. Tenta fazer com que o computador esgote um conceito sobre o amor que cubra todas as possibilidades do amor. Vai ficar louco, porque nem a gente sabe quais são todas as possibilidades do amor. Eu acho que a maior parte do amor ainda está desconhecido para nós. Praticamos aquele das relações pessoais bem básicas mesmo. A maior parte do amor está desconhecida até para a gente, que dirá para um computador. Então tem sutilezas aí que ele não vai saber estabelecer de jeito nenhum. Inteligência. A inteligência artificial não tem inteligência, Lúcia? Você está doida. Não tem, não. Que ela tem uma matemática associativa, análise combinatória, como falei para vocês, a matemática por associação, um jogo de palavras que ela está acostumada a ver associadas, portanto reproduz associadas. Então ela não tem acesso à verdadeira inteligência. Mas o que é a verdadeira inteligência? Dentro de uma definição clássica, a palavra inteligência vem de intellegere, ou seja, interelegere, escolher dentre as opções que a vida te dá, aquela que é mais apropriada a você, ao teu sentido de vida, à tua realização, a escolher a melhor opção, aquela que mais humaniza, aquela que mais realiza como ser humano. Portanto, a inteligência, ela necessita que você saiba qual é o propósito íntimo daquela pessoa. Eu quero, no meu ideal de vida, ser uma pessoa justa e fraterna. Portanto, das coisas que estão acontecendo agora, eu escolho me comportar dessa maneira. Por quê? Está alinhado com a justiça e a fraternidade. Se você não sabe disso, você não sabe qual é o meu ideal, não sabe qual é o meu propósito, como é que você vai julgar a minha ação? Saber se ela foi inteligente ou não. Como vai entender? Não tem jeito. A menos que eu explique para você direitinho tudo onde eu quero chegar, ainda assim vai ser complicado. Porque ele não sabe o que você entende por justiça e por fraternidade. Ele vai pegar o senso comum. Então tem duas maneiras do homem fazer escolhas na vida. Aleatoriamente, segundo o que está na moda,
Isso aí a inteligência artificial tira de letra. Simplesmente você informa ela o que está na moda. Ela vai sair deduzindo o que todo mundo está pensando. Se você está na moda, massificado, ela sabe o que você está fazendo. Agora, se você age por um espírito de missão, ela não tem como saber. O que é agir por um espírito de missão? Eu tenho uma meta e, portanto, vou fazer escolhas que me aproximem dessa meta. É como se eu fosse construir uma mesa, essa é a minha missão. Eu vou para o mercado e vou comprar o quê? Serrote, pregos, compensado, madeira, enfim. Vou comprar todas as coisas que têm a ver com a minha missão, que é construir uma mesa. Se eu quero construir a mim mesmo como ser humano, eu vou também fazer escolhas na vida que me ajudem, tragam material para que eu possa construir a mim mesmo como ser humano. Se você não conhece o que eu considero como ser humano, se você não conhece o meu ideal, não tem como justificar as minhas escolhas, não tem como reconhecer o que é inteligente e o que não é. Tá? Portanto, a própria inteligência, na sua definição mais perfeita, ela não pode ser reproduzida por aquilo que a gente chama de inteligência artificial. Não tem nada de inteligente, ela não faz escolhas, ela vê o que foi oferecido para ela e faz uma síntese do que foi oferecido para ela. Concluindo a nossa ideia, a inteligência artificial nos oferece um acervo da cultura humana, com análises combinatórias inimagináveis. Isso é interessante, porque ela sai combinando tudo com tudo e sai com um monte de coisas que podem ser até interessantes, né? Sai combinando descobertas de tudo quanto é lugar do mundo, combinando um monte de coisa, pode vir com coisas até interessantes. Tá? Mas tem muitas das funções humanas que ela não tem como reproduzir. Muitas mesmo, mais do que a gente imagina. Então ela te dá como se fosse uma grande enciclopédia que nunca houve até então. Ela te dá um painel da cultura humana, toda relacionada, toda comparada. Mas acontece que a cultura humana não pode ficar parada. Ela tem que continuar sendo construída. Cultura humana, se ficar paralisada, ela vira um lago de água parada, daqui a pouco está apodrecendo a água. A água não pode ficar parada. E a cultura é assim também. Então a cultura tem que ser expandida, tem que ser renovada. Quem é que vai expandir e renovar a cultura? Esses homens aqui, ó. Quem renova a cultura humana são homens com visão simbólica, homens com imaginação, com criatividade, com intuição, amorosos. Esses são os que recriam a cultura. Portanto, a cultura que ela oferece é produto de homens que ela não tem como imitar. Ela não é uma produtora de cultura. Quem produz cultura são atributos humanos que ela não é capaz de imitar. E ela depende disso para ter o seu acervo. Isso significa, aquilo que muitas vezes tem sido dito quando se fala de inteligência artificial, ela não tem alma. Talvez o que a gente esteja querendo dizer é exatamente isso. Ela não tem todos esses atributos plásticos e sutis que nós dizemos que emanam da alma humana. Porque não tem relação com sutil nenhum. A mentalidade dela é meramente com aquilo que é concreto e que foi dado. Isso é o que temos nesse momento. Aí você vai me perguntar, bom, será que vai ser assim para sempre? Não sei. Não sei. Será que a inteligência artificial um dia poderá fazer essas coisas? Nesse momento me parece meio absurdo, mas não sei. O ser humano faz conquistas às vezes que é difícil da gente entender como ele chegou ali. Portanto, eu não posso dizer nunca fará. Mas o certo é que o que temos nesse momento está muito longe das possibilidades de um ser humano. E aí dizem, bom, ele vai substituir o meu emprego. Se você não é imaginativo, se você não é criativo, se você não é intuitivo, se você não tem uma visão simbólica, se você não é amoroso, se você só é mecânico, é capaz dele substituir mesmo. E esses homens que têm essas capacidades sutis vão se destacando, porque isso a máquina não tem como reproduzir. Então, cada vez mais ela vai nos empurrando para uma seara propriamente humana, para que a gente desenvolva aquilo que nos particulariza no mundo como seres humanos. Todo esse mundo de atributos sutis no qual eu trouxe uma pequena amostragem. Então, se ela vai alcançar algum dia, eu não sei. Mas nesse momento o que temos ainda está muito distante. As maravilhas que fazemos, como vamos falar hoje no lançamento do livro, numa flauta mágica que dá para decodificar tudo que tem ali nessa obra de Mozart como relativo à vida humana, numa Divina Comédia, mesma coisa. Ou seja, a riqueza de simbolismos que tantas obras têm, é lógico que deve ter a Divina Comédia dentro do repertório da inteligência artificial. E ela sabe te dizer tudo que está lá dentro, mas ela não sabe te dizer o que simboliza nada. Qual a relação que aquilo tem com a vida humana, ela não vai saber te dizer. Isso você, se é capaz desses voos, de se elevar até esse plano das ideias, você vai ser capaz de ver. Exclusivamente humano esse acesso.